Anunciamos ontem aqui o projeto do governo do Estado, do governador Eumano de Freitas, criando o Hospital e Maternidade da Polícia Militar do Ceará. Ficou mesmo para a próxima terça-feira. Isso em razão de um outro pedido de vistas, porque esse projeto que foi apresentado lá na terça-feira, teve um pedido de vistas da deputada doutora Silvana, quando ele estava sendo discutido na Comissão de Constituição e Justiça, e ela teve um prazo de 24 horas, esse prazo ficou encerrado na quarta-feira, já no início da tarde, quando a sessão ordinária do dia já havia se encerrado, então a matéria só entrou na pauta de discussões ontem, quinta-feira, e tinha que ser votada em outras comissões, inclusive na Comissão de Saúde. Quando a matéria começou a ser debatida na Comissão de Saúde, a deputada doutora Silvana e o deputado Heitor Ferrer pediram vistas da matéria por mais 24 horas. Como não tem sessão, hoje a matéria será devolvida na terça-feira. E aí sim é possível que ela seja votada. Mas ontem surgiu um fato novo. Foi um próprio elemento, um próprio integrante da bancada de apoio do governo que se insurgiu contra a proposição do governador em criar esse hospital e maternidade da Polícia Militar. Foi o deputado Renato Roseno. Vamos ouvi-lo. Deputados aqui que inclusive militam no tema sabem como eu tenho me dedicado a aproximar a comunidade de segurança pública do tema de direitos humanos, para diminuir antagonismos, diminuir inclusive incompreensões, diminuir, porventura, ideias que ainda circulam que querem opor direitos humanos e o direito à segurança. Dito isso, eu, por 3 vezes, apresentei projeto de indicação sobre saúde integral de trabalhadores de segurança pública, civis e militares. Porque tem muito estresse, grande adoecimento, em especial adoecimento mental. No ano passado tivemos 12 suicídios, 9 de membros da ativa, policiais militares, 3 já da reserva. Esse não é um tema alheio a nós. Há muito tempo, inclusive no grupo de transição formado entre o governo Camilo e o governo Eumano, governo Isoldo, na verdade, o governo Eumano, este meu projeto de indicação foi apresentado como sugestão no GT de transição sobre segurança pública. O que foi? Qual é o tema que agora se apresenta a nós? Um hospital que entre os anos final dos anos 40 e os anos 80, ele era exclusivo da corporação, ele passou a integrar, a partir de um grande grupo de trabalho liderado pelo ex-secretário Arruda Bastos, passou a integrar a rede SUS, desenvolveu, né, um ganho de produtividade excelente ao integrar a rede SUS, um hospital de porta aberta, para toda a comunidade. Agora, o governador, numa decisão que não veio de pronto acompanhada de estudo técnico, que causou, inclusive, estranheza aos seus mais próximos, é necessário que o diga, que causou espanto, inclusive dentro da Secretaria de Estado ao qual está vinculado o hospital, que causou espanto ao Conselho Estadual de Saúde, faz com que o primeiro anúncio é que o hospital seria devolvido plenamente à corporação. A partir de um conjunto grande de manifestações, e aí eu vou destacar o movimento de mulheres, o movimento em defesa da saúde pública, os e as especialistas dedicados ao SUS, os ex-gestores, é que depois veio
essa proposta de que seria compartilhado uma parcela de vagas ao SUS, uma parcela de vagas à corporação. A corporação hoje, ela conta, e ela cresceu bastante, em especial de 2006 para cá, ela já conta com mais de 20 mil homens e mulheres servidores militares, espalhados nos 184 municípios do estado do Ceará. Em todos os municípios do estado haverá servidores militares. É de criar o hospital da PM, portanto, voltar ao modelo anterior, como para um tratamento aos policiais militares. A pergunta que não quer calar é: isso resolve os problemas reais e concretos, por exemplo, do adoecimento deste policial, do seu adoecimento mental, das doenças ocupacionais, dos riscos que ele e sua família correm em 184 municípios, uma parcela de um hospital no município de Fortaleza? Houve uma grande, deputado, houve uma grande revolta, em especial das mulheres. Bom, esse discurso do deputado Renato Roseno fundamenta o nosso argumento de que é preciso a sociedade discutir essas propostas de governo que vêm para a salvação do mundo. Ora, esse hospital da polícia, nós já dissemos aqui, já comentamos aqui, esse hospital da polícia, ou melhor, a polícia tinha um hospital que podia chamar de seu, que fica ali naquela área do Benfica, já próximo da Domingos Olímpio. Esse hospital, a polícia os policiais utilizaram dele por mais de 40 anos, quase 50 anos. De repente, chega o governador Cid Gomes e diz: não, esse hospital está muito raquítico, é muito pequeno para atender a comunidade policial militar do estado do Ceará. Vamos conceber um outro projeto de um bom atendimento na área da saúde para os nossos policiais militares e seus familiares. Muito bom. Vamos criar um novo projeto, um projeto bom para atender bem na área da saúde aos policiais militares e seus familiares. E aí, todo mundo bate palmas. O governador vai criar um novo projeto muito bom. Bom, não se passaram 20 anos, no primeiro governo Cid, ele teve 2 mandatos, 8 anos, o governo Camilo teve mais 7, a governadora Isolda mais 1, são 16 anos, e aí o governador Elmano está no terceiro ano de mandato, e aí se diz: não, vamos devolver o hospital para a Polícia Militar do Ceará. E as complicações que isso encerram? Quais são? Já se apontaram várias. Mas o governador, como disse num determinado momento de seu discurso, o deputado Renato Roseno, por capricho, diz: nós vamos devolver o hospital da polícia militar aos policiais militares. Que sirva de exemplo. Essas ideias miraculosas que surgem de prefeitos, de governadores, de presidentes, elas precisam ser discutidas. Podem até ser muito boas, trazerem soluções para problemas que existem atualmente, mas é preciso se discutir para que, em tão pouco curto espaço de tempo, se venha a decidir que o melhor era o que era antes e não agora. O melhor era ter deixado o hospital da polícia com a polícia militar, como ela já usufruía dele há 40, 50 anos, e não a proposta do ex-governador Cid Gomes. E quem garante
que a proposta do governador Eumano agora de devolver aos policiais o hospital, um hospital próprio para eles, seja a melhor solução para os dias de hoje. O deputado André Figueiredo, presidente do PDT cearense, disse recentemente que o Diretório Nacional do partido vai ter uma reunião para discutir questões nacionais e, obviamente, tratar da crise da Previdência Social, erudida quando o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, era o ministro da Previdência Social. Esse encontro nacional do PDT, digo eu, poderá ocasionar a primeira manifestação pública de Ciro Gomes, hoje um dos mais importantes filiados da agremiação, sobre a relação atual e futura do partido com o governo Lula. Ciro tem evitado, nos últimos dias, falar sobre o caso do roubo das contas dos aposentados e pensionistas, no caso do afastamento do presidente do INSS, que era um filiado do PDT, e da saída do ministro da Previdência, o seu amigo Carlos Lupe. O PDT tende a ficar na base de apoio ao governo Lula, embora, recentemente, os deputados federais do partido tenham decidido afastarem-se do governo do presidente Lula, mas os senadores do partido resolveram ficar com o presidente Lula. Essa manifestação do Ciro pode não ser a decisiva para a sua saída do partido, mas ele já, nessa manifestação, ele abrirá as portas para sair do PDT, se PDT insistir em ficar como está no governo Lula. E qual o destino de Ciro Gomes? Nós já fizemos uma observação aqui que ele pode voltar para o PSD após essa fusão do PSD com o Podemos. E o novo partido continuará com o nome de PSDB. Ele poderá ter esse caminho, mas ainda não está de todo definido e vai depender da posição nacional do PDT. O PL está orientando os seus filiados no país a criarem ambientes em que eles possam falar diretamente com aposentados e pensionistas do INSS, orientando-os a cobrarem do governo federal o ressarcimento do dinheiro que foi roubado em suas contas. O movimento do PL visa deixar viva a manifestação popular em defesa da instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito oficialmente requerida. A CPMI, entendem os aliados do ex-presidente Bolsonaro, fragilizará mais ainda o governo Lula, mesmo tendo esse roubo aos aposentados e pensionistas passado pelo governo Bolsonaro, pois ele começou no governo Michel Temer,
aquele que concluiu o mandato da presidente Dilma Rousseff. Os bolsonaristas estão certos de que o roubo avançou mesmo foi no governo Lula. A Prefeitura de Fortaleza ainda não se manifestou sobre a denúncia feita pelo vereador Marcelo Mendes de que estava em curso na administração municipal uma licitação viciada para monitoramento eletrônico de ruas e avenidas de Fortaleza. Segundo o vereador, a licitação foi suspensa. A licitação ocorreria no próximo dia 25. E ela teria sido suspensa porque ele, vereador Marcelo Mendes, havia denunciado, como nós mostramos aqui neste espaço, ele havia denunciado a tramóia, o vício, ameaçando, inclusive, de anunciar o nome ou nomes dos vencedores dessa licitação que iria ocorrer no dia 25. A licitação, já dissemos, foi implodida. Se foi realmente por conta do discurso do vereador, não se pode afirmar, mas tem sinais de que sim. Eu vou pedir para repetir a parte do pronunciamento que o vereador fez antes de ontem, quarta-feira, no plenário da Câmara Municipal, e que nós publicamos na edição de ontem deste jornal das nossas primeiras informações do dia. Vamos ouvir o que disse o vereador. Semanas eu venho trazendo para o povo de Fortaleza as notícias, as provas e as demonstrações que está se criando um cartel na prefeitura com as empresas que já têm um cartel montado e um esquema montado no governo do estado. Essas empresas estão devagarzinho sendo trazidas para o município, já que todos são do mesmo grupo político, e ficar um time completo, já que estamos falando em Bet. Pois olha que curioso, bastou que eu há algumas semanas denunciasse o presente que a IPQ, uma empresa que já tem contratos na casa de R$1 bilhão no governo do estado, na área de tecnologia, armazenamento de nuvem, e agora está vindo, ganhou de presente R$25 milhões por adesão, uma licitação feita no Rio de Janeiro, na Prodege. Dona IPQ ganhou de presente 25 milhões para monitorar vias de Fortaleza. Bastou eu começar a denunciar isso, bastou eu começar a apresentar nas redes sociais as denúncias, bastou eu entrar com uma ação contra este presente que a IPQ ganhou, bastou tudo isso começar a acontecer e uma licitação que eu disse aqui no plenário quem iria ganhar, que deveria acontecer amanhã, para vir de monitorar toda a cidade de Fortaleza, não só as vias da MC, da ordem de R$210 milhões, bastou eu denunciar isso, quem ganharia, e olha que coincidência maravilhosa, a licitação foi suspensa, não vai mais acontecer. Eu estou ou não estou acertando as coisas? Curioso, não é? Se a licitação era correta, se o processo todo era transparente e era limpo, por que foi suspenso? Eu quero comunicar a esses novos favorecidos que estão nesta tentativa de se trazer e de se criar este cartel intermunicipal e interestadual, que eu patrocinarei ações contra todas elas, e nenhuma delas que fiquem satisfeitas e felizes com o esquema que os senhores têm lá no estado.
Fiquem felizes com o que os senhores estão ganhando lá no Estado. Já é muito dinheiro que vocês estão tomando, surrupiando do bolso do cearense. Bom, eu disse ontem que o prefeito Evandro tinha que dar satisfação à sociedade sobre essa acusação do vereador Marcelo Mendes. Não basta, e já chega disso, de o governante ou qualquer homem público aí que sofre uma acusação como essa, que feita pelo vereador Marcelo Mendes, ou qualquer uma outra que desabone a sua conduta, vir a público dizer, não, eu não vou responder não, porque essa pessoa aí não tem credibilidade nenhuma. Pode até ser verdade, que o fulano que venha fazer essa ou aquela denúncia não tenha credibilidade. Mas é dever do homem público mostrar que não é verdade. Não basta dizer, é aquela velha história, não basta dizer que é sério, precisa mostrar que é sério. E se mostra provando que é sério. O prefeito Evandro Leitão já poderia ter vindo a público e dizer, olha, nós cancelamos a licitação porque ela estava realmente viciada. Nós constatamos isso, cancelamos e já exoneramos toda essa equipe de licitação. Porque uma equipe que faz um processo viciado não merece respeito e não deve estar ao lado de qualquer governante. Se o prefeito tivesse vindo a público já dizer isso, olha, estava viciada, nós cancelamos por isso e já exoneramos toda essa equipe de licitação. Ou, se não estava viciada, o prefeito também diz, olha, nós cancelamos porque o município atualmente não tem condições de arcar com essa despesa, 200 bilhões para o monitoramento eletrônico das ruas e avenidas de Fortaleza. Pronto, mostrando isso, fica bem na fita. Agora, o silêncio é muito prejudicial para a imagem do senhor prefeito. A qualquer tempo, se ele não esclarecer isso logo, a qualquer tempo, não só o vereador Marcelo Mendes, que fez a denúncia, como qualquer uma outra pessoa pode jogar isso na face do prefeito. E o que ele dirá? Se ele vier dizer isso daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, numa outra campanha eleitoral, que não havia vício, não tem mais sentido. O momento é este, de esclarecer as coisas. Se o senhor Evandro Leitão não esclarecer, vai ficar com essa mácula, que os seus assessores atentem para o prejuízo que o prefeito terá na sua imagem em mantendo-se silente, calado, sobre a denúncia do vereador, que é grave, muito grave, menos evidente do que se o processo tivesse sido concluído. Dizendo isso, nós estamos encerrando a nossa participação neste primeiro bloco de notícias da manhã, aqui na TV da Transparência.